E eu gostaria de fazer um pouco diferente, tá? Para termos um entendimento do que significa ser uma igreja missionária. Eu sei que não é um culto de ensino, mas isso também vai fortalecer a nossa fé, amém? Amém. Até porque o DNA da igreja, gratidão, é um DNA de uma igreja missionária. Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 15. Na verdade, o versículo 15 é o nosso foco. Eu vou ler até o versículo 15, do 1 ao 15. Vamos lá, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Irmãos, o bom desejo, isso aqui é Paulo falando aos Romanos, tá, gente? O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas quem diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A observação, versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram, ou não ouviram falar, em outras Bíblias? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus com suas palmas também? Glória a Deus, aleluia. Realmente, bate palma. Glória a Deus. Presta atenção. Quando você bater palma glorificando a Deus, glorifica a Deus também com sua boca, amém? O que acontece? Já há alguns dias nós estamos meditando sobre a proporção, as finalidades, os objetivos da iniciativa missionária dentro da igreja. E hoje nós vamos trazer essa reflexão, vamos refletir sobre isso juntos, mas para conscientizarmos do que significa ser uma igreja missionária. Porque veja bem, dentro do aspecto missionário de uma igreja, existem vários pontos a serem observados. Existe o braço, ou a intenção, a necessidade, em alguns momentos, de abençoar outras pessoas através de ações sociais, cuidando daquilo que é do aspecto social da comunidade onde nós vivemos, impactando e amenizando, impactando positivamente e amenizando os pontos negativos que a comunidade onde nós estamos inseridos evidenciam para nós. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto missionário, que eu julgo ser o mais importante, o mais necessário, o mais que deve ser priorizado, é a pregação da própria palavra. E isso envolve muitas coisas das nossas vidas.
Uma igreja que se preocupa, uma igreja que preza, uma igreja que zela pela pregação da palavra, pelo princípio da palavra, pelos ensinos da palavra, por buscar a justiça de Deus através da palavra, precisa também se preocupar. E Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara. Eu até recomendo que você leia isso em casa também, porque isso aqui é um resumo do que é uma igreja missionária. Nós precisamos nos preocupar com esses aspectos com entendimento. E é interessante que a Bíblia vai falar também, se eu não me engano, em Mateus capítulo 5, ou se não capítulo 6, não me recordo agora, a Bíblia vai falar o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. Então preste atenção, Paulo está organizando o pensamento do povo romano, do povo de Roma, do povo ali da Itália. Por quê? Ele está instruindo a igreja a cuidar de tudo isso com um entendimento mais aprofundado sobre o que é missão. Porque se eu não tenho o entendimento certo, eu pratico errado aquilo que Deus ordenou que eu praticasse. Se eu não tenho entendimento de como eu vou agir, do que eu vou impactar, em que aspecto eu vou agir, em que aspecto eu vou me movimentar, eu não consigo realizar essa missão de forma eficiente, de forma evidente, de forma que glorifica a Deus em 100% de seus aspectos. Vocês estão entendendo? Então o que está acontecendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha que interessante: o desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus por Israel é para a sua salvação. E como seremos salvos? Como é que a palavra chega até mim? Como a palavra chegou até você? Como foi que a palavra chegou até nós? Alguém pregou a palavra para nós. Alguém ministrou aos nossos corações a necessidade de ter Deus como nosso suficiente e único Salvador. Então entenda, nós precisamos entender que não é somente, eu sempre falo isso, e muitas vezes ainda falando isso foge do nosso campo de visão. Por quê? Eu quero resolver as coisas dentro da minha ótica, da minha perspectiva. Porque eu vejo alguém, esses dias não, hoje de manhã, por exemplo, eu fui junto com a minha esposa no ponto, e na ida e na volta a gente cruzou com um andarilho, né, morador de rua. E aí eu lembrei de uma palavra da Bíblia, a parábola do bom samaritano. Primeiro passa o pastor, depois passa o levita, e aí logo em seguida vem o bom samaritano, aquele que é impuro, aquele que é mestiço, mas convertido a Deus dos seus maus caminhos, preocupado em fazer uma missão que de fato, como eu posso dizer, diretamente ninguém o recomendou para fazer. Ele tinha aquela responsabilidade embutida nele, coisa que deveria ser responsabilidade de todos. E nós encontramos aqui muitas vezes uma dificuldade da igreja, porque a parábola do bom samaritano é um reflexo de como a igreja está agindo em detrimento daquilo que precisa fazer. Ou seja, ela não está cumprindo o seu papel com eficiência, ela não está cumprindo o seu papel com fidelidade às Escrituras. E Paulo está orientando o povo de Roma a fazer isso. Olha, o meu coração, o meu desejo, a minha oração é para que o povo aí, Israel, o povo de Israel seja salvo. Todavia, falando com vocês, eu dou testemunho de que vocês agora são zelosos com a palavra de Deus. Mas te falta, ou estão faltando para vocês, está faltando para a igreja de Roma entendimento. Por quê? Vocês conheceram a justiça, mas não conheceram a justiça do próprio Deus. Vocês estão buscando praticar a justiça de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus desejos e objetivos. E isso é equivocado. Por quê? Como eu consigo então praticar a justiça de Deus? Como eu consigo então entender a necessidade de missões? Como eu consigo então alcançar esse status de ter os pés formosos? Porque agora eu anuncio as boas obras da paz, eu anuncio as boas obras do Evangelho. Como eu vou fazer esse movimento de dentro para fora, para eu me responsabilizar, mesmo que minimamente, a minha porção necessária para eu me responsabilizar por tudo isso que Paulo está falando?
Então não existe justiça praticada para Deus sem que eu esteja atendendo o coração ou a necessidade do coração de Deus. Eu preciso estar atento. Por quê? A minha justiça, ainda que ela seja carregada de boas intenções, ela ainda está maculada com as raízes do pecado. Então entenda, uma igreja missionária, uma igreja que trabalha e que se dedica a missões, precisa trabalhar também com o entendimento do que a palavra de Deus está dizendo. A igreja missionária, a iniciativa missionária, precisa entender que o fim de tudo isso é Cristo. O fim ou a finalidade daquilo que nós estamos fazendo é alcançar os perdidos. Aí eu vou fazer a pergunta que Paulo faz: mas como invocarão se eles ainda não creem, não estão crendo? Como eles crerão se não ouviram ainda? E como ouvirão se ainda não tem quem pregue? Então preste atenção. E ele ainda faz mais uma pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Preste atenção. Existem muitas nuances que nós precisamos entender. A iniciativa, eu vou fazer de trás para frente para ficar claro. Eu preciso ouvir a palavra, ter o meu coração convertido a Deus, e a partir daí, entendendo a justiça do próprio Deus, começar a agir de acordo com o Evangelho. Amém? Amém. Então Paulo está falando o seguinte: só haverão pregadores se eles forem enviados. Só serão enviados porque alguém pregou para eles, foram alcançados pela palavra, foram alcançados pela iniciativa missionária de alguém. E aqui eu faço um parênteses. Toda vez, nós estamos falando sobre isso, inclusive, aos cultos de quarta-feira, mas toda vez que eu encontro, a graça me encontra, não é porque de repente eu acho que agora eu sou melhor ou eu sou bonzinho. É sempre o favor de Deus e o próprio Deus indo em direção à humanidade. Amém? Amém. Eu preciso entender isso. É sempre o próprio Deus indo na direção do ser humano. É Deus que encontra e busca o homem na sua perdição. Eu posso dar alguns exemplos. Com Caim e Abel, Deus vai atrás de Caim. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Mas o que eu quero dizer, que a iniciativa missionária de uma igreja é uma das formas de sermos imitadores do próprio Deus. Glória a Deus. Então preste atenção, olha a importância de sermos conscientizados de uma iniciativa missionária, mesmo que ela seja pequenininha, mesmo que ela seja minúscula. Por quê? Nessa iniciativa que Deus vai conceder a cada um de nós a graça de tocar e ministrar no coração das pessoas que estão nos ouvindo. Porque quando eu reajo e ajo de acordo com o que a palavra está me direcionando, buscando praticar não só a minha justiça, a justiça dentro da minha perspectiva, eu também procuro e busco praticar a justiça do próprio Deus, seguindo a sua palavra, pregando o Evangelho, falando aos corações das pessoas. Ah, Pedro, mas eu não consigo ir. Mas você tem condições de apoiar e enviar. Amém. Glória a Deus. E ainda assim você está buscando, se aproximando de uma imitação do próprio Deus. Abre só comigo aí, capítulo 1 de 1 Pedro. Olha que interessante. Eu vou te mostrar na Bíblia que Deus tem esse anseio de que nós sejamos imitadores dele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Alguém lê para mim, por gentileza? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Para aí, glória a Deus. Então presta atenção. A Bíblia já está dizendo, Pedro está reforçando o recado. Capítulo 1, versículo 16. Está dizendo o seguinte: portanto já está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, é uma forma de que, é uma evidência de que Deus está buscando alguém que possa reproduzir a sua identidade, reproduzir os seus auspícios, reproduzir os seus desejos, reproduzir a sua justiça. É a prova de que Deus está buscando alguém para imitá-lo. Então veja, se Deus, sendo santo, quer que nós sejamos santos, Deus, indo ao encontro do homem perdido, Ele também deseja
que cada um de nós, entendendo a sua palavra, sendo alcançado pela graça, pudéssemos também reproduzir esse ato. Mesmo que você não seja um missionário, mesmo que você não seja quem pregue, participe desse movimento. Porque é uma das formas de glorificarmos a Deus através do pouco que nós podemos fazer. Então, uma igreja missionária, ela se preocupa com todas as áreas da área missionária, do departamento missionário, da ação e da atividade, da iniciativa missionária. Ela se preocupa, olha, não temos a quem enviar, mas agora temos quem pregue, então vamos pregar. Nós não temos quem pregue, mas nós podemos apoiar quem tem coragem, quem tem disposição, quem tem chamado para fazer isso por Deus. Participar da iniciativa missionária faz parte do nosso chamado dentro da igreja, dentro dos propósitos que Deus tem na sociedade, na comunidade em que nós estamos inseridos. Então Deus está buscando quem o imite. Mateus capítulo 5, versículo 48, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. Vamos ler junto. Mateus capítulo 5, versículo 48. Eu vou ler. Olha que interessante, isso aqui é lindo. Jesus falando: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o que Deus quer de nós? Qual é a perspectiva de Deus ao olhar para uma igreja que se preocupa com missões? É embutir em cada um de nós a reprodução dos atos do próprio Deus. Paulo ainda vai dizer, ainda citando o profeta Isaías: não adianta pregar, porque o profeta Isaías falando, quem deu crédito ao que nós estamos pregando? Quem deu crédito à nossa pregação? Projeto missionário é a ação missionária, a igreja missionária, ela tem uma característica, talvez, que ela vai carregar até que Jesus volte, que é o sofrimento, ou a sensação, a noção, a percepção de que, hora ou outra, alguém ainda não está dando crédito do que ela está falando. O pastor, o missionário, aquele que prega a palavra de Deus, tem a percepção de que, hora ou outra, alguém não está ouvindo o que ele está falando, mas ainda assim a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não existe nada mais nobre. Não existe nada mais nobre. Paulo vai falar sobre isso, do que pregar o Evangelho. Amém. Participar de atividades, iniciativas, de projetos, desenvolver projetos que preguem a palavra de Deus. Como? Como você puder, onde você puder, através de todas as ferramentas possíveis, redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, pessoalmente, evangelizando. E aí, a graça de Deus, o Espírito Santo é quem convence cada um dos seus pecados, da graça, da lei e do juízo. E nós precisamos simplesmente reproduzir. E aqui você poderia dar uma glória a Deus. Reproduzir aquilo que Deus faz e faria e fez. Amém. Por nós. Amém. Indo ao encontro do perdido. Indo ao encontro daqueles que precisam ouvir a tua palavra. Indo ao encontro daqueles que estão mergulhados no pecado. A graça está alcançando cada um de nós e nos enchendo com o seu poder, nos enchendo com o teu Espírito Santo, a ponto de transbordarmos. Amém, glória a Deus. E é esse momento em que nós estamos transbordando, onde nós estamos pregando e alguém, hora ou outra, despercebido até, ouvindo a palavra de Deus. E nós insistimos naquilo porque o coração está fechado, o coração está duro. O coração ainda não está receptível para a palavra, mas é Deus que vai quebrantando os corações, é Deus que vai mostrando o caminho onde aquela palavra pode ser plantada, é Deus que no tempo certo vai falar ao coração, à alma e ao espírito daquele indivíduo, para que ele possa se converter à palavra de Deus. Amém. Então veja, e Paulo vai concluir dizendo o seguinte: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós precisamos buscar isso aqui. Obviamente, Paulo está falando de uma simbologia, é um simbolismo que Paulo está usando para
traduzir o quanto isso é nobre aos olhos de Deus. Não importa quantas pessoas nós estamos, não importa com quantas pessoas nós vamos falar, desde que eu insista em falar e falar a verdade. Porque quem convence, quem trabalha, quem transforma o ser humano, não sou eu e você, não é o meu poder de fala, não é a minha oratória, não é o que eu faço, não é como eu faço, mas é o Espírito Santo trabalhando em mim e trabalhando em quem é meu ouvinte. Trabalhando na minha perspectiva. Meu Deus, nos dê condições de enviar, já que não posso pregar, me dê condições de enviar, já que não posso enviar alguém, me dê então condições de pregar. Por quê? Eu preciso alcançar mais um, eu preciso entender e fazer ser entendido que quando o nome do Senhor é invocado, a salvação chega na casa, a salvação chega no coração de quem está ouvindo a palavra. Glória a Deus. E aqui não tem privilegiados, Paulo vai falar, são todos iguais, tanto judeu quanto grego, tanto gentil quanto judeu, não importa para quem é, não importa como seja, eu preciso fazer que ele entenda, eu preciso comunicar a graça para que ele entenda, porque se eu creio com o coração e confesso com a boca, a salvação alcança a minha vida. Amém. Paulo está falando. Eu não tenho condições, nenhum de nós aqui tem condições de fazer o trabalho, o serviço prestado por Jesus. Nenhum de nós aqui tem condições de morrer na cruz por alguém. Nenhum de nós aqui tem condições de perdoar o pecado de alguém. Nenhum de nós aqui tem condições de fazer Cristo ressuscitar. Nenhum de nós aqui tem condições de chamar ou tirar Jesus do céu e trazer à terra, para que as outras pessoas possam ser convertidas. Mas nós temos condições de pregar a palavra. Nós temos condições de trabalhar e enviar missionários. Nós temos condições de preparar os obreiros e entender a dinâmica do evangelismo. Nós temos condições de preparar a igreja para fazer evangelismo na rua, para fazer evangelismo local, para fazer evangelismo urbano. Nós temos condições de usar as ferramentas que hoje nós temos, as nossas redes sociais, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso trabalho, para pregar a palavra de Deus com fidelidade, entendendo que nós somos também alcançados pela graça de Deus através de uma atitude missionária de alguém. Glória a Deus. Tudo se resume a isso. Então nós não podemos ficar presos naquilo que de repente um ou outro pode falar de nós por conta do Evangelho, ou na resposta de que alguém está dando, a resposta negativa, a reação negativa. Será que alguém está dando crédito do que eu estou falando? Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Será que alguém está ouvindo e vai colocar em prática o que eu estou falando? Isaías reclamou disso. Quem deu crédito à nossa pregação? E de repente eu e você pode estar nesse mesmo lugar. Quem deu crédito à nossa pregação? Ah, não vou falar mais não, estou cansado, já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém me ouve, meus amigos não me ouvem. Meus amigos já me abandonaram, meus amigos já me colocaram de lado. Meus amigos agora, eu sou o preterido do meu grupo de amigos. Eu sou o preterido, eu sou o patinho feio do meu grupo de trabalho. E outra coisa, eu não estou falando você sendo crente chato, né? Mas é uma verdade. Eu estava falando esses dias aqui no discipulado. O amor de muitos vão se esfriar. O amor de muitos já estão se esfriando. O amor de muitos já se esfriaram, já se esfriou. E o que é da nossa competência? Acender essa chama. Glória a Deus. Por quê? Eu não posso deixar, e obviamente eu não gostaria, de ver alguém perder a vida. Ou melhor, de ver alguém ganhando a vida aqui no mundo e perdendo a vida com Deus. Eu, como alguém que participa, que faz parte do corpo de Cristo, como igreja missionária, igreja pentecostal, que está buscando sempre uma alma para ser salva, para pregar o Evangelho, não posso permitir, não posso ter prazer na perdição do próximo. Eu não posso, porque isso evidencia em mim também um amor que se esfriou, um amor que está se esfriando, que está se distanciando de Deus.
Um amor que já não acredita nos milagres que o Espírito Santo pode gerar em mim e através de mim no outro. Nós estamos perdendo a perspectiva de missões dentro da nossa igreja. Nós estamos perdendo o amor ao próximo. Nós estamos amando a nós mesmos e esquecendo do próximo, de pregar o amor, de pregar a paz, de pregar aquilo que Jesus fez a nosso favor. Nós estamos esquecendo. E voltando aqui no simbolismo de Paulo, como será então que serão considerados nossos pés nessa jornada? Como serão considerados então os nossos pés nessa caminhada? Será que Jesus, ao chegarmos no céu, vai olhar e falar assim, ó, os pés daquele povo da gratidão ali em São Paulo, na Zona Norte, são lindos, são formosos, porque eles pregaram e anunciaram as boas novas, eles pregaram e anunciaram a paz do Evangelho? Ou será que Jesus vai falar assim, que pé feio, passam longe daqui? E é interessante que o amor de Deus ele nos constrange a ponto de nos convocar para o trabalho. Eu estava meditando muito sobre isso hoje. Tivemos uma conversa ontem eu e minha esposa em casa, e eu fiquei meditando muito sobre isso. Às vezes nós estamos cansados, e aí nós queremos sair do lugar de onde Deus nos colocou. Nós já não estamos mais prontos para ouvir, dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer. Nós estamos sempre querendo que Deus se manifeste de uma forma maravilhosa, extraordinária, esquecendo que o Evangelho é simplicidade, que o Evangelho não é do seu tempo, que as dores que são causadas pelo Evangelho são dores que estão brotando sementes, são dores que estão plantando sementes em corações duros, em corações que precisam ser preparados para ouvir a sua palavra. E é por isso que hora ou outra nós precisamos repetir aquilo que já foi falado. Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer salvar a sua família, Jesus quer mudar o seu cativeiro, Jesus quer mudar a sua perspectiva de vida, tanto aqui na terra quanto para o reino. Amém. Glória a Deus. E nós estamos esquecendo disso. Então veja bem, embora isso seja louvável, que nós estamos iniciando esse ano aqui na Gratidão, projetos missionários, todavia, de forma internacional, ainda não é o suficiente. Deus está convidando a cada um de nós a cuidarmos do seu rebanho. Isso é muito lindo. Por quê? Pedro, ao encontrar com Jesus, depois que Jesus ressuscita, quando Jesus tem ali uma conversa dura e difícil com Pedro, Pedro fica constrangido porque é uma conversa difícil. Pedro foi o primeiro a se levantar e falar assim, ó, se tiver que te matar, eu morro na frente. E também foi o primeiro a negar. Quando Jesus ressuscita, Pedro, e aí, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E o que Jesus falou para ele? Então cuida ou apacenta as minhas ovelhas. O que faz eu e você entendermos que Pedro tinha que cuidar de outras pessoas, de um rebanho, de uma igreja, e eu e você não? O que faz eu e você entendermos que nós não somos capazes? Todavia, se nós formos ler a Bíblia e entender a vida de cada um dos homens de Deus, nós veremos que eles todos eles foram falhos, com exceção de Jesus. Todos eles erraram em alguma coisa, todos eles tiveram problemas familiares, todos eles tiveram conflitos emocionais, todos eles tiveram momentos de instabilidade, mas ainda assim persistiram e insistiram para que o povo e a igreja de Deus naquele momento insistissem e persistissem na vida missionária da igreja. A Bíblia vai falar e vai nos mostrar em Atos capítulo 2, capítulo 3 e 4, que a igreja crescia desproporcionalmente, fora do comum, porque eles entenderam naquele momento o que era necessário fazer. Eles entenderam que não é pelo tanto de trabalho que eu faço, não é pelo tanto de atividades que eu faço, mas é por deixar e permitir que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida e através da minha vida alcançasse a vida de alguém. Foi assim com Paulo. E é por isso que Paulo tem essa clareza. Foi instantâneo o que acontece com Paulo. Então veja bem, tem outros homens que foram de uma medida
escandalosa, como Zaqueu, que foi salvo porque convidou Jesus a entrar na sua casa, não teve tempo com Jesus como seus discípulos. Mas veja bem, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Todos esses homens ouviram a palavra de Deus. Alguns demoraram mais, outros demoraram menos. A exemplo disso, todos os discípulos de Jesus em alguns momentos falavam o seguinte: João, por exemplo, o discípulo amado, será que esse aí é o Cristo mesmo que tem que chegar? Ele envia 2 de seus discípulos para perguntar para Jesus quando estava na prisão: será que ele é o Cristo? Ele pregou a Cristo, e quando Cristo aparece na frente dele, ele duvida. De outro modo, Paulo vai ser um cara necessário, um homem necessário nessa jornada, nessa caminhada. Por quê? Paulo tem a experiência e já de bate pronto responde na mesma medida. Pronto para obedecer à voz de Deus, ainda que vivendo conflitos. Porque Paulo matava e agora ele passa de caçador, ele passa a ser a caça. E é ele que vai dar esse conselho para o povo de Roma. Insistam e persistam. Não deixe que os outros ao seu redor não creiam na palavra de Deus. Não deixe que os outros ao seu redor sejam confundidos. Pregue a palavra de Deus. Por quê? A partir do momento que alguém crê com o coração e confessar com a sua boca, eles serão salvos. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então pregue. Creiam em Deus. Envie alguém. Pregue. Fale de Cristo. Creiam em Cristo. Creiam na palavra. Amém. Glória a Deus. Não desistam. Porque o anseio de Deus é que todos sejam salvos. E não é simplesmente Jesus não vai descer, Deus não vai descer do céu. Ele precisa usar, ele quer que eu e você participem daquilo que ele está fazendo. Ele quer usar cada um de nós. O que basta? É estarmos disponíveis. Nós estamos achando que Deus só vai usar quem está capacitado e preparado. Não. Deus vai capacitar quem é disponível, quem se disponibiliza para ser usado por Deus. Glória a Deus. Isso é interessante, porque também não basta. Que hora que é? Eu não sei. Agora é 8h36? Eu já vou terminar. Porque também não basta pregar e falar do amor de Cristo, da sua palavra, da sua fidelidade, de tudo aquilo que Ele faz em nós, daquilo que Ele causa em nós, de tudo que Ele já vem transformando em nós, para os de perto. A Bíblia vai falar que Jesus, ao ordenar a sua grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Até daqui da Galileia até os confins da terra. Então, o convite que eu faço hoje para a igreja, nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas o convite que eu faço é para que cada um de nós estejamos envolvidos com missões. Amém. Nós estejamos envolvidos e participando, pertencendo ao DNA da Igreja de Gratidão. Amém. Porque os nossos desejos, e aqui eu falo por entender o DNA da igreja, o nosso desejo é que muitas almas sejam salvas através dessa igreja. Amém. O nosso desejo é que muitas almas sejam salvas através de cada um aqui. E nós não estamos falando simplesmente de uma igreja cheia, de uma igreja onde nós temos muitas pessoas, embora isso também seja louvável, mas nós estamos falando de pessoas que foram transformadas por Deus, pessoas que estão agora entendendo a sua justiça e praticando a justiça de Deus, ao invés de praticar a justiça dentro da nossa perspectiva humana. Pessoas que se entregam a Deus, sedentas e zelosas por aquilo que a palavra está nos direcionando a fazer. Pessoas que entenderam, porque viram o nosso testemunho, como Paulo viu, que nós somos zelosos, mas que nós estamos com o coração quente e fervorosos. Nós não somos lentos e vagarosos em pregar a palavra para alguém, porque nós amamos a vida e as vidas e as almas das pessoas. Amém. Então, a partir desse mês, a partir desse primeiro mês de 2025, nós vamos trabalhar em missões. Nós vamos evidenciar e reforçar o departamento de evangelismo. Nós vamos usar melhor as nossas ferramentas dentro das mídias sociais
para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Amém? Amém. Eu sei que não foi uma palavra de um culto de domingo comum, mas isso é para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a edificação do corpo. Amém? Amém. Nós precisamos estar engajados totalmente, 100% com missões.